Olá, hoje faremos um resumo sobre a Revolução Francesa. O que foi a Revolução Francesa? Como aconteceu a Revolução Francesa? E qual a consequência dessa Revolução Francesa para a nossa vida e por que ela cai tanto nas matérias e nas provas dentro do conteúdo de história. Eu sou Marcos Isméria e esse é o quadro 7 minutos sem perder a amizade, um lugar onde eu tento responder em até 7 minutos as perguntas que os alunos ou as pessoas me fazem em até 7 minutos, conservando a nossa amizade. Certo? Primeiramente aqui, quero começar com alguns pedidos para vocês. Primeiro é que você, por favor, se inscreva no canal. Você clique lá no sininho para receber as notificações e os novos vídeos, né? As notificações dos novos vídeos e que você compartilhe com um amigo seu. Outro pedido é que, se você tiver o desejo, nós temos aqui ao lado um QR Code e que você esteja escaneando esse QR Code, você pode nos ajudar com a quantia que você desejar. Outra coisa é que você esteja curtindo, por favor, porque isso aumenta a relevância do conteúdo que será falado. Vamos então ao conteúdo. Certo. Antes de mais nada, eu quero que você printe a tela com essa colinha que está aqui, porque com ela você tem basicamente todo o conteúdo que será falado aqui nesse resumo. Ok? Feito isso, vamos iniciar agora. Certo, mas de fato, o que é isso? O que é a Revolução Francesa no conceito geral? A Revolução Francesa é basicamente uma revolução burguesa que teve início na França, como os meus alunos sempre dizem, né? Eu quero até mostrar para vocês aqui no mapa. A Revolução Francesa aconteceu aí, nessa região da Europa, na França. E ela foi importante porque basicamente ela mudou os rumos do mundo. Ela vai ser um dos marcos quando você estuda a periodização da história, ou seja, os 5 períodos que dividem a história. Basicamente, a Revolução Francesa ela vai fazer o rompimento, iniciando ali a Idade Contemporânea. Outro ponto importante é nós entendermos o contexto. Como que aconteceu a Revolução? Como estava a França, a Europa como um todo, o mundo como um todo nesse período? Primeira coisa é essa imagem. Essa imagem cai às vezes em vestibular e ela representa o que? Simbolicamente como a França estava organizada. Nós temos ali o primeiro e segundo estado representando o clero na frente, a nobreza atrás, que é a família do rei, o clero representa a igreja, e eles estão montados em quem? No terceiro estado. Então a sociedade francesa era dividida em 3, ela era tripartida. E nós temos ali o terceiro estado representando 97% da população. Então, a crítica deles era 97% da população está sendo explorada pelos outros 3% da população e eles estavam ficando indignados com isso. Isso vai gerar uma revolta, chegando até o ponto onde o terceiro estado se reúne e ele vai derrubar os outros 2 estados, ou o que eles chamam de antigo regime, ou seja, o antigo regimento, a antiga maneira que a sociedade francesa, não só ela, mas a Europa como um todo, era organizada. Os plebeus, vamos dizer assim, né, e a pequena burguesia, e a burguesia, eles vão se organizar e vão dar um golpe, vão derrubar, vão acabar, é uma revolução. A palavra revolução é isso, certo? É diferente de uma reforma. Uma reforma é algo que você faz. Vamos imaginar que você vai reformar uma casa, você vai construir, você não vai destruir a casa inteira. Uma revolução não, você já derruba tudo e começa do zero. Essa revolução vai instaurar, vai estabelecer o regime basicamente aí democrático na França e também mudar toda a configuração do mundo e da Europa. Certo. Os 3 estados compostos eram, como eu falei, o primeiro o clero, o segundo a nobreza, o terceiro estado a burguesia e o povo. E algumas assembleias vão acontecer, ou seja, o povo, antes de ter essa explosão, lembra que nós estamos aqui nos antecedentes dessa revolta. Então, o povo ele vai tentar, ali na Assembleia dos Notáveis, eles vão reclamar e aí se reúne o primeiro e o segundo estado, que obviamente não vão concordar com aquilo, e eles vão tomar algumas decisões, e a decisão deles para resolver o problema da França vai ser o quê? Aumentar impostos. A população vai amar isso, né? Porque um povo que já trabalhava um mês, chegou um ponto tão ridículo que aproximadamente eles trabalhavam um mês para ter um salário que dava para comprar um pão. Quem sobrevive com isso? Ninguém. Então a Assembleia dos Notáveis vai ser um fiasco. Depois a Assembleia dos Estados Gerais, ou seja, aí vão reunir os 3 estados, só que eles faziam votação. O primeiro e o segundo estado se juntavam e votavam, cada um tinha um poder de um voto, cada estado. Mas o terceiro estado são 97% da população, dane-se, eles vão ter apenas um voto. Então eles acabavam perdendo do mesmo jeito. E por último eles vão estabelecer a Assembleia Constituinte. Guarde essa data. Aqui nós temos o início da Revolução Francesa, uma data principal, 1789.
é só guardar uma sequência de números, 7, 8, 9, certo? 1789 tem início a Revolução Francesa, de fato, que é quando nós teremos aí, vamos pegar aqui agora na segunda parte, a Revolução em si acontecendo. Primeiro evento importante, 3 eventos importantes, né? O primeiro, a queda da Bastilha, 1787. A Bastilha era uma prisão, era um lugar onde todas as pessoas que faziam críticas ao governo, imagina hoje, qualquer um que faça crítica ao governo, ele vai para uma prisão específica. Então todo mundo, automaticamente, quando passava perto daquele prédio, já tinha um frio na espinha. Já pensava assim, eita, não vou falar mal do governo, porque se eu falar mal do governo, eu vou para lá, vou ser torturado ali dentro. Quando a Revolução Francesa ela acontece, a primeira coisa que eles vão fazer é destruir a Bastilha, primeiro pelo seu poder simbólico, segundo porque lá dentro estavam armazenadas as armas. Então, arma, pólvora, eles vão pegar para poder criar um exército para fazer essa revolução, essa revolta do povo. O período da República Jacobina, 1789, vocês têm que entender a divisão ali, vamos lá. Existiu uma divisão entre jacobinos, girondinos e o pântano. São 3 partidos que compunham basicamente ali a sociedade francesa. Então você tem os jacobinos, que representavam uma esquerda revolucionária. Por que revolucionária? Porque eles queriam já fazer o negócio entornar todo de uma vez e resolver o problema. Tinha que acabar com o rei, decapitar, arrancar a cabeça do rei e da rainha e estabelecer, acabar com o antigo regime, a antiga maneira de reger a França, ou seja, o antigo esquema de governo. Então, quando você olha essa formação, você tem do outro lado os girondinos, que eram os conservadores de direita, e é importante guardar esse termo, porque isso depois vai refletir nos termos que nós temos hoje, até hoje, de direita e esquerda. Então a direita ela é mais conservadora, né? A esquerda ela é mais revolucionária. Então a esquerda já quer fazer uma revolução socialista e tal, mas esse é assunto para um outro vídeo. Mas basicamente isso. Você tem ali como representante da esquerda, Robespierre, guarda esse nome, escreve ele aí, Robespierre, um nome muito importante, representante ali. Do outro lado, representando a direita, você tem ali o Jacques Pierre, você tem ali que é um representante dos girondinos. E no meio disso tudo, vai acontecer a revolução. Ela termina deixando para nós. Ela vai acontecer porque eles vão pegar o rei e a rainha, vão decapitar, vão arrancar a cabeça deles na guilhotina, ou seja, vão acabar com o maior símbolo da monarquia, que é o próprio rei e a rainha. E com isso, eles vão... Uma curiosidade sobre a guilhotina é que ela é uma forma de morte tida como boa. Por quê? Porque você não sofria, antes você era torturado. Então, uma eliminação rápida. Democracia na maneira de morrer. Todos morriam de maneira igual. E por último, nós temos ali o poder burguês assumindo o comando da França. Os girondinos vão assumir por meio do general Napoleão, que vai dar um golpe no dia 18 de Brumário, que era aproximadamente entre os dias 9 e 10 de novembro de 1789. E com isso, ele vai consolidar o poder da burguesia na França e a França vai começar a se expandir para um império. Mas isso é um outro assunto no vídeo A Era Napoleônica, certo? Concluímos aqui então o nosso vídeo, o nosso resumão sobre a Revolução Francesa. Quero pedir para você, por favor, né, se você tiver alguma dúvida sobre algum assunto, digite Marcos Ismério, que é meu nome, mais o tema que você gostaria de pesquisar. Você vai encontrar um vídeo aí. Desde já, muito obrigado. Tchau, tchau.